inventaram uma história de que, na época, o Vanderlei era treinador, o Vanderlei Luxemburgo, ele... Do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro. Ele não ia mais contar comigo. Que ele estava trazendo o Diego Souza. O Muricy começou no Madureira e ele tem de títulos a Taça Rio de 2006, o Campeonato Mineiro de 2010. Pelo Atlético Mineiro. Pelo Atlético Mineiro, obrigado, isso aí. Pelo Guangzhou Evergrande, é isso? É. Caraca, fui bem, hein? A China League One da segunda divisão, 2010. A Superliga Chinesa, 11, 12, 13, 14. É isso? E 17 também. E 17 também. Caraca, tá aqui embaixo. É porque tá meio cronológico. A Copa da China 2012, a Supercopa da China 12, a Liga dos Campeões da Ásia 2013, a Supercopa do Catar 14, o chinês de 17 já falei. Prêmios individuais, jogador do ano da Confederação Chinesa 2011, MVP, o jogador mais valioso do campeonato da Superliga Chinesa 2011, seleção da Superliga Chinesa 13, time dos sonhos da Liga dos Campeões da Ásia 2013, melhor jogador da Liga da Ásia, da Liga dos Campeões da Ásia 13, melhor jogador estrangeiro da Liga da Superliga da Ásia 13, artilheiro, agora artilharia, Taça Guanabara 2008, não sabia não, maneiro, pô, caraca, 7 gols, pelo Madureira, né, pelo Guangzhou, 14 gols na League One da China, Superliga Chinesa 16 gols 2011, Copa da China 4 gols 2011, artilheiro da Liga da Ásia, da Liga dos Campeões da Ásia com 13 gols em 2013 e o maior artilheiro do Guangzhou Evergrande com 77 gols. É isso mesmo? Agora provavelmente não, né? Primeiramente, o prazer estar participando do programa. Conheci o Gilda Mansa há maior tempão, né? Então é legal participar do programa aqui com vocês e hoje provavelmente tem jogador acima, mais gordo do que eu, até porque eu saí, muitos jogadores continuaram lá com quase 8 anos de clube, então provavelmente tem jogadores que me passaram já. Até que você prove o contrário, o Muricy é o maior artilheiro da história do Guangzhou. E se não for... porque brasileiros jogaram lá também depois de você, muitos, né? Muitos brasileiros jogaram Tem uns depois de que você. se naturalizaram. Muitos. Né? Vários? Não. Uns 5, se eu não me engano. E eu tenho a audácia de dizer, que eu esqueci aqui, porque isso aqui é trato meu e do Anselmo, o maior jogador brasileiro da história da China. É verdade. Tô mentindo, Anselmo? Eu também acho. Primeiro, em números, entendeu? E ele desbravou, né? Quando foi pra lá, o Guangzhou Evergrande estava na segunda divisão. É isso mesmo. Quando eu fui no meio de 2010, né? E quando eu fui pra lá... Você tinha acabado de ser campeão pelo Atlético Mineiro, não foi? Fomos campeão mineiro pelo Atlético e aí apareceu essa proposta, né? Só que existe uma China antes, né, de 2010 e uma China depois. Né? Existiam muitos jogadores brasileiros, quando eu cheguei lá, que jogavam na China há muito tempo, já há 9 anos de China, só que o país não era tão... O futebol não era tão profissional. Então, assim, depois de 2010 a coisa começou a mudar. E esses caras que jogavam lá há muito tempo foram perdendo espaço e foram saindo. Então, assim, depois do meio de 2010 que a coisa começou a se profissionalizar lá. Caraca, porque, assim, e 2010 é muito recente. Sim. Para um país como a China, Sim. profissionalizar o futebol, né? Tem 13 anos, né? Sim, sim. Eu não acho que foi, eu não lembro, acho que foi você que me contou, né? Sobre como é que foi esse boom da China. Que lá você é um país comunista, né? E aí houve uma determinação do Partido Comunista que queriam projetar a cidade de Guangzhou para o mundo. E a maneira que eles escolheram para dessa projeção seria através do futebol. E aí houve esse incentivo pesado, né, do Guangzhou Evergrande, que era do quarto homem mais rico da China, que era um grupo imobiliário Construção de civil. construção civil. Eles também tinham, acho que, vôlei e cinema, né? Sim, mas assim, depois eles começaram a expandir, criaram marca de água, criaram carros, parques, enfim. Só que hoje a grana acabou, né? Inclusive ele tá preso. É mesmo? Tu não viu, não acompanhou não Não, eu vi que tava o colapso que ele causou lá? Tava dando um problema sério na Bolsa de Valores. Não, por conta dele. Por conta dele. Sim. Não sei quantos trilhões lá que ele pegou e não conseguiu pagar e foi preso. Eita. Foi preso. Eu tive lá agora, 15, 20 dias atrás, assim, e
A própria China também está muito diferente, né? Tipo, coisas assim que você via com mais facilidade. Por exemplo, você vai no mercado internacional, tinha muitos produtos de fora. Hoje em dia, cara, tudo chinês. Então, assim, ficaram muito tempo fechado por conta da pandemia, né? O acesso era muito restrito e depois eu não sei o que aconteceu e que tá muito diferente lá. Eu levei um baque, assim, Guangzhou, foi em Guangzhou, você conheceu a cidade. Era uma cidade que eu gostava, até cogitei morar depois que eu parar de jogar, mas, cara, hoje em dia tá muito diferente. Tu cogitou morar na Sim, China? sim. Meu filho falava chinês, né? Tava falando já bem chinês pra caramba. Caraca, maneiro demais. E aí a gente pensou em morar, porque é uma cidade que eu gostava, né? E por conta do meu filho também, a gente pensou, tipo, estabelecer um tempo lá, né? Pra ele poder ter interagir mais, escola, conhecer pessoas de outro nicho. Só que aí veio a pandemia e os planos mudaram, né? Resolvi voltar, a gente continuei jogando na China ainda, mas com o pensamento de não mais morar, de continuar trabalhando lá, mas viver fora de lá depois. Mas tu continuou fazendo com que ele continuasse falando chinês, aprendendo chinês, Cara, ou ele ele perdeu parou? tudo. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Ele Caraca. ficou. Porque em 2021, 22, eles não conseguiram entrar. Eu consegui entrar, eles não conseguiram entrar. Aí eles ficaram 8 meses. Ficaram 4 meses morando no Brasil, 4 meses moraram em Dubai. A gente abriu empresa lá para poder tirar o visto e tal. E porque tinha que ter um tempo determinado num país, em outro país, porque o Brasil estava com muitos casos do vírus, né? E aí a China não ia aceitar. A gente foi para Dubai, eles foram para Dubai para poder ficar morando lá. A gente abriu empresa lá, fizemos todos os Pra eles documentos. poderem irem de Dubai pra lá. É, tinha que ter um período, tinha que ficar no período fora do Brasil Entendi. para tentar caracterizar que eles estavam morando fora do Brasil, né? Eles ficaram 4 meses lá, só que quando eu conseguir entrar nesse meio tempo, ele foi perdendo tudo, cara. Perdeu tudo, tudo, tudo. Caraca, Se você porque, perguntar para ele, ele não sabe nada. porque eu já ouvi um tempo atrás, e não é muito pouco não, acho que uns mais de 3 anos, que a língua, né, do cara que quer trabalhar empresarial, além do inglês, é o mandarim, né? Sim, Porra. sim. É o mandarim. Pô, seria maravilhoso esse moleque E continuar ele se tava falando. voando, assim, porque a mesmo? gente tinha dois funcionários, uma que cozinhava pra gente, né, que não, assim, entendia um pouco de português, e o motorista falava português, assim, falava meio que rateando, mas assim, o cara era esforçado pra caramba pra aprender. Ele, inclusive, foi motorista do Conca, né, ele trabalhou com o Conca, depois ele foi trabalhar com a gente. E aí, tipo assim, por conta dessa integração aí, o moleque começou a aprender, os caras tinham paciência pra ensinar, aí ele descia pra brincar com as crianças também, se virava lá, cara, quando você foi ver, o moleque tava falando já. E com a entonação boa, com sotaque bom, sabe? Então, pena que ele não conseguiu ficar mais tempo lá e a situação da pandemia também atrapalhou muita coisa. Cara, que sacanagem. E o tempo de China foi quanto tempo, Monique, total? A 8 anos ida e e meio. volta. 8 anos e meio. Desde que você ficou, depois saiu e voltou. Aí eu Deu- fui em 2010, saí no meio de 14, aí fiquei até 17 fora, aí no meio de 17 voltei e fiquei até agosto de 21. Agosto de 22. Saca, é uma vida, né, cara? É agosto de 22. Eles não conseguiram entrar, eu falei, não tem como eu ficar sozinho aqui. Fiquei 8 meses sozinho. Porque, assim, eu tinha, por sua causa, né? Tive várias vezes na China, mas eu sempre tinha medo. Você chegou a ter medo por causa da diferença cultural que é e por ser um país comunista, né? Porque você aqui, né, o ocidental, você lê muito que você lá não tem, os teus direitos são um pouco cerceados, né? Eu até acho, falando politicamente, que a maneira como a China conduz, né, é uma coisa muito interessante, porque você aqui no Brasil, nos países ocidentais, você há 4 anos você tem uma mudança de presidente, né? Ou no máximo o cara concorre a uma reeleição e é reeleito. E lá, a maneira como eles conduzem é o seguinte: o partido determina as diretrizes para qual país deve seguir durante planos de 10 anos, de 15 anos, independente de Esse quem é. agora vai ficar permanente, até ele morrer. Foi aprovado pela
não sei se é parlamento que fala, É o PC. foi É o aprovado PC, que o Partido Comunista. ele vai ficar até morrer, ou então alguém tem que tirar ele. É. Que é muito Ainda- difícil. Então, ali você pega e aí você tem uma direção. Então, tu sabe que o país vai naquela direção durante os próximos 5, 10, 15 anos, porque é determinado, independente de quem é. Uhum. E aí você tem um crescimento, né? Assim, das vezes que eu estive lá, eu não vi, assim, pobreza. Tudo bem que a gente estava sempre num ponto crucial, né? Pobreza, violência, né? Você via transporte público, educação, mas mesmo tendo isso aí, eu sempre tive medo, porque você escuta que a pessoa que fala mal do país, eles somem com o cara fica fora do ar durante Uhum. um tempo. Você, em algum momento, você teve esse medo? Não, porque eu não tinha acesso a essas informações. Então, É. assim, cara, quando eu fui pra lá, foi em 2010, né? Então, assim, por mais que a internet estava começando a caminhar, mas a gente não tinha tanta informação igual a gente tem hoje, por exemplo. Então, assim, esse tipo de situação específica que você falou é muito mais por conta do chinês. Por exemplo, cara, eu vivi na China há 8 anos e meio, nunca tive problema com nada. Então, assim, acontece isso muito com o povo chinês. Então, assim, existiam algumas recomendações, por exemplo, eu tenho tipo um Twitter chinês, né? E, Badu? Vai- não, Badu é tipo o Google, É. O Twitter chinês é o Weibo. Eu tinha, acho que quase 3 milhões de seguidores, né, nessa rede social. Aí eu era orientado sempre a que eu quisesse postar alguma coisa, a não falar mal de ninguém. Tipo assim, quer postar? Coloca, tipo assim, sobre o time, coisas positivas. Eu era orientado nesse sentido. Mas nunca tive restrição a nada. Nada. Então, Maneiro. assim, o que eu vejo as pessoas falando muito mal da China é que eles não têm o acesso que eu tive, por exemplo. Pô, vivi 8 anos e meio na China. Então, assim, muito daquilo que se fala não é o que acontece na China, né? Essa situação, some, gente, some. Mas essas pessoas estão num outro escalão. Tipo assim, são pessoas Eles importantíssimas. sumiram com o cara do Alibaba, Ele o Jack comprou. Ma. Então, ele comprou parte do Guangzhou. Aí ele comprou? Comprou parte do Guangzhou. Depois eu acho que saiu, mas quando voltei em 2017, ele tinha comprado uma parte já. Só que ele não tinha influência. Ele botou o dinheiro lá, mas não tinha tanta influência. Entendeu? Então, respondendo a tua pergunta, assim, medo não tive. Assim, não tive Até porque medo. tu não entendia Sim. de comunismo, Sim. Cara, socialismo. as informações que a gente não tinha informação do Guangzhou, por exemplo, quando a gente foi pra lá. Tu tinha? Tu não tinha. O que eu lembro bem, né, e até salientar aqui, é muito gratificante, né, ver como você começou lá no Madureira, o que você se tornou, né, e saber que a gente participou Uhum. um pouco disso tudo, dessa tua história, né? E a história sua com a China, porra, foi uma coisa assim muito, muito doida, porque você estava bem no Atlético Mineiro, Sim. né? E naquela época você tinha sido campeão, tinha feito gol na final, Sim. se eu não me engano, contra o Sim, Ipatinga, não fiz foi? o primeiro jogo fiz 2 gols. A gente ganhou de, acho que 3-2, eu acho. Eu fiz os Isso. 2 gols da vitória. E aí você gera uma expectativa, pô, tá bem no Atlético Mineiro, um clube grande, tá bem. Tu gera a expectativa de ir para um clube melhor, Uhum. uma coisa melhor. Aí vem uma proposta para a China. Porra, o que é China naquela época? Não tinha nada. Nada. A gente não tinha informação nenhuma. Não tinha informação nenhuma. Você procurava Quando na fui procurar na internet. internet, quando falou em Guangzhou, veio o que eu achei de início foi sobre a guerra do ópio. Uma coisa breve. Mas é muito ser velho, pô. Exatamente. Quando você botava assim, Guangzhou, você tem a parada. Não, e 90%, porque o ópio não é uma coisa muito divulgada no Brasil. Acho que boa parte da galera que tá vendo a gente não sabe Não nem o que sabe é o que ópio. é. Não, mas você tem a guerra do ópio que aconteceu lá e que a anexação de Hong Kong foi por causa dessa guerra. Não, ok. E aí a primeira coisa que aparece aí, eu falei, pô, não tem mais nada. Deixa eu ler aqui. Mas ópio dá dinheiro, vai. Não, mas isso você tem a guerra do ópio tem não sei quantos anos. Eu tô ligado. Nem sacanagem. lembro coisa. E aí a outra coisa que falava é que ela era tipo assim uma capital industrial.
Mas fora disso não tinha mais nada. Aí eu falei, ó, o Muriqui não tá com vontade de ir pra lá, não. Não tem interesse, não. Aí mandaram o filho do Show, que eu esqueci o nome dele, gente boa pra- Samuel. o Samuel. Aí o Samuel veio aqui no escritório, aqui na Barra, explicou tudo, falou assim, ó, Selma, é assim, o clube é do cara mais rico, o clube é assim, o clube é assim. Papai falou, pô, maneiro, vou passar isso pro Muriqui. Então, tem uma coisa que eu não te falei, o clube é da segunda divisão. Ah, pô, tu tá de sacanagem, Samuel. Porra, vou tirar o cara daqui. É da segunda divisão. Aí passei pra ele, falei, ó, é isso, 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 isso. Lembro que teve mais algum fato, eu sei que Não, financeiramente já você ia ganhar Bem mais. bem mais, financeiramente, o teu contrato já te dava um conforto, era o Uhum. dinheiro. E eu acho que o que pesou foi isso, né? Sim. Então, o que pesou foram duas coisas, né? A parte financeira, que era a principal, e uma outra situação foi que é o seguinte, os caras inventaram uma história de que, na época, o Vanderlei era treinador, o Vanderlei Luxemburgo, ele... Do não- Atlético Mineiro. do Atlético Mineiro. É. Ele não ia mais contar comigo. Que ele estava trazendo o Diego Souza. Tipo assim, que ele me deixar de fora. Deixaram assim mais ou menos no ar, aqui, ó. É. Tu é titular? Não E vai eu- ser mais. E eu tinha jogado, eu lembro como se fosse hoje. Esse ano foi o ano de Copa do Mundo. E até a Copa do Mundo foram 31 jogos. E eu fui o único que jogou os 31 jogos. Aí nós fomos jogar em Salvador, pela Copa do Brasil contra o Vitória. Não, Campeonato Brasileiro contra o Vitória. E aí a gente estava no hotel e tal, ele pegou e me chamou. Pô, tu tá com uma proposta da Coreia, ele falou pra mim. Eu falei, não, da China. Falou, isso, daquele jeito dele lá, é isso daí mesmo. Eu falei assim, tá com a cabeça pra jogar? Eu falei, tô, pô, não tô de boa, tal, dá pra jogar e tal. Aí, beleza. Aí jogamos 7 jogos total. Aí eu tava quando acabou essa passagem aí, eu tava com 4 gols. Eu era vice-artilheiro do campeonato. O artilheiro era o Roger, que virou treinador. Roger Centroavante. Como é que tem um. Roger. Tem um segundo nome, mas não vou lembrar. E aí, Botafogo, Esse Ponte mesmo, Preta, o Roger. no Corinthians e tal. Ele era o artilheiro. E aí veio essa situação. Falou, pô, juntou a parte financeira. Pô, vai trazer o cara, eu não vou jogar? Ah, meu irmão, vou meter o pé. Esse é o meu E o pensamento. Diego foi mesmo, né? Ele foi, O Diego foi. foi contratado. Mas assim, o meu pensamento quando eu fui pra lá, eu tinha 24 anos na época. Eu falei assim, cara, eu acabei de sair do Atlético Mineiro, vou sair do Atlético Mineiro. Ano passado eu tinha feito um puta campeonato pelo Avaí, a gente ficou acho que em quinto ou sexto no Brasileiro, eu fui bem pra caramba. Cara, se der ruim aqui, ano que vem eu volto pra algum lugar e vou jogar no Eu tenho- time eu grande. tenho Eu tenho mercado, eu mercado. tenho Tipo mercado. assim, não vou ficar desamparado. Então, assim, vou lá, vou ficar esse tempo todo lá. Meu irmão, quando eu vou, se der errado aqui, certeza que eu vou voltar pra cá e vai dar certo. Então, assim, Tava programado, foi programado, não foi... cara, meu aleatório. pensamento era isso. Eu lembro como se fosse hoje. Eu fui sozinho, minha atual mulher ela não foi porque ela estudava, ela era muito nova na época. Aí eu fiquei os 4 meses sozinho lá. Falei assim, cara, esse vai ser o teste. Se der bom aqui, eu vou ficar. Se der ruim aqui, eu volto. E a cidade ainda era muito precária quando você chegou, ou já Não, era? não, era Não. boa. Era Boa, boa? boa, Pô, boa. a gente chegou, Boa. foi direto para um conjunto, um hotel, Um hotel que eles tinham aham. construído, top, né? Aham, Só que não tinha ninguém. não fez ninguém. O hotel tinha sido construído, mas não tinha inaugurado ainda. Então, o primeiro quarto que ele ficou, assim, não tinha ninguém, né? Tinha só umas pessoas que atendiam a Aham. gente lá. Eu lembro que a gente até teve um negócio maneiro do jantar. Pô, aquele franguinho lá, aquele franguinho. Cara, o cara chamou a gente para jantar com os caras lá. E a mesa deles lá, uma mesa redonda assim, mas no meio tem um disco que gira para tu pegar as coisas. Maluco, botaram uma galinha lá. Que eu acho que eles jogaram assim, tiraram as penas, joga ela, dá uma cozida e bota ali. Tava cru? Porra, Branquinho. com cabeça, com crista. Porra, quando ela via, me dava até medo. A galinha tava voltando assim, ó. Ela de dar uma bicada? Porra, assim. Porra. Comeram? Não, Claro mas que como é não. que eu comeu, pô? Eu acho que eu comi uma pizza ou um espaguete, alguma coisa. Não Só lembro o que eu comi, comi. ó, na China eu só comi espaguete, a bolonhesa. Não comeu carne nenhuma? Não como nada. Só espaguete, a bolonhesa. Eu comi. Se eu fui 50 vezes lá, foi 50 vezes que eu comi Mas espaguete. tu sabe que aquele bolonhesa de que é? Tu imagina? Molho de tomate.
Não, Muito não. mais. Muito mais, não é carne moída. Depois de um tempo, assim, mas Espaguete é o sugo que é molho de tomate. Não. Bolonhesa é com carne eu moída. só pedia bolonhesa porque tem que. Senão estavam me traindo. Bolonhesa com carne moída e de boi. Quem tava te O traindo? chinês. Entendeu? E eu não corria risco, não. Ah, se você não sabe, vida mansa, agora já era. Agora pô. já era, já comeu, Você pô. comeu, nem Mas tem uma sabe. coisa que eu comi a primeira vez lá, fera, Ah, o que foi? que agora aqui no Brasil tem pra caramba. Mas eu lembro do hotel que ficava lá, que era a fruta do dragão. Que Ah, aqui, aquela que tem o interior era branca com a pintinha, que né? aqui é o. Como é que é o nome? Pitaia. Primeira vez que eu vi aquilo Foi lá. vermelho. E Eu lá falei, chama fruta do dragão? é fruta do dragão. É. Dragon fruit. Maneiro pra caramba.